Aqui está a minha palheta de cores que eu vou usar para pintar esta rosa. Então, aqui é amarelo pele, rosa bebê, rosa chá e um pouquinho de púrpura. Iniciar pelo centro, como eu já orientei vocês, né? Pelo centro, usando amarelo ouro. Então, desse risco para cima, com amarelo ouro, e eu venho subindo para a ponta das pétalas. Vou usar um pouquinho de clareador para afinar a tinta, né? Então, aqui eu usei amarelo ouro, aqui nas pontas um pouquinho de amarelo limão. E para aprofundar esse miolo da rosa, eu vou botar um pouquinho de púrpura, mas bem pouquinho, ó. Só com o canto do pincel um pouquinho. E eu vou estar trabalhando nesse movimento, ó. Só para aprofundar o centro da rosa. E não preciso subir muito, somente aqui nessa partezinha. Lavo meu pincel, porque eu vou estar usando uma cor clara. Agora eu venho com a tinta bem diluída do amarelo pele, com um pouquinho do rosa bebê, junto, né? Fiz uma misturinha, um pouquinho de diluente. E eu venho preenchendo as pétalas superiores, as pétalas aqui de cima. Eu venho preenchendo com essa misturinha de amarelo pele com rosa bebê. Misturei as duas tintas, coloquei um pouquinho de clareador, como eu já ensinei nas outras vezes vocês fazerem essa misturinha. Ela vai ser uma rosa bem delicada. Trabalho essa parte de cima para depois nós ir para a parte de baixo. Agora com a tinta rosa chá, eu venho fazendo a parte mais escura da rosa. Apesar dela ser delicada, mas ela tem a parte que ela dá mais sombra. Então, nesses risquinhos aqui abaixo, eu venho com um pouquinho de rosa chá e eu venho trabalhando aqui nessa parte, sempre nesse risco, na parte de baixo do risco, ó. Nesse risco, na parte de baixo. E eu venho fazendo essa fusão, você pode ver que ela combinou bem, olha, deu harmonia. Ficou bem delicadinho, né? Mas é bem pouquinho, você vai colocando e vai experimentando. Então, o risco, quando você vai pintar o risco, está aqui. O risco está aqui. Eu tenho que fazer na parte de baixo, ó, na parte de baixo. Aí eu limpo o pincel e eu só venho misturando essas duas tonalidades, ó, fazendo uma misturinha, para não ficar essa faixa separada. Então, eu venho misturando. E olha, ele combinou. Tanto o miolo aqui também ficou harmonia bonita, como as pétalas da rosa também. Nessa parte aqui eu venho colocando um pouquinho de rosa chá só para fazer um pouco de sombra nessa parte. Tá? Agora nós já vamos fazer os cortes dessa parte de cima, depois nós já viemos para a parte de baixo. Então, vamos para o corte da rosa. Eu vou estar usando tinta branca no lado de cima do pincel, no lado de baixo não tem tinta. E eu venho fazendo os cortes. Eu escureci aqui, mas eu quero fazer os cortes. Então, eu venho com a tinta para o lado de fora e eu venho cortando. Olha, eu coloquei e eu trabalho para baixo sempre. Para cima não mais, para ficar já um acabamento. Então, eu trabalho para baixo. Pego mais um pouquinho de tinta, sempre pouquinho, subo e desço, ó, e vou trabalhando essa parte. Essa parte aqui que eu coloquei para ser mais escura, não, só nessa outra parte aqui. E assim eu venho trabalhando as pétalas. Essa pétala da rosa, ó, eu subo ela, dou uma quebradinha e venho pra cá. E só trabalho a pontinha. Essa parte mais eu quero preservar ela numa tonalidade um pouquinho mais forte. Feito isso, nós viemos para as demais pétalas, né? Aqui eu quero preservar. Então, eu coloco um pouco da tinta e venho trabalhando de leve, né? Essa parte aqui também, coloco a tinta e corto. Fazer as pétalas menores aqui, ó, fazendo esses cortes. Sempre nesse posicionamento que ele vem
para o centro, né? Essa parte fazer um pouquinho mais pontudinha, né? Que essa outra também ficou mais pontuda, então para não ficar diferente. E a parte superior da rosa já está feita. Agora vamos para a parte de baixo. Vou preencher essas pétalas aqui abaixo, que são menor, vou deixar o copo por último. Eu vou estar preenchendo todas essas pétalas com amarelo pele e um pouquinho do rosa chá. Então, todas as pétalas estão preenchidas, mas nós podemos ver ainda que fica a marca dos riscos separando uma pétala da outra, né? Então, agora eu venho com rosa chá e eu quero escurecer essa parte de baixo aqui, ó. Eu quero escurecer, então eu quero fazer sombra, então eu venho nessa parte de baixo colocando rosa chá e fazendo esse movimento. Olha que já deu um degradê de tonalidades. E assim vamos fazendo nas demais, somente esta parte de baixo, olha. Ficou sombra, luz, luz. É os passos que tem que ser seguido, né? Então eu coloco e trabalho fazendo essa junção. Olha, quanto menos tinta eu vou subindo para cima, ele vai diminuindo a tonalidade. Nessa parte do centro aqui, ó, da rosa, eu não posso ir para cima, eu só tenho que trabalhar com esse movimento vindo para cá. Então, nessa parte aqui, eu vou escurecer, eu vou deixar mais claro a parte de fora. Então, olha. Coloco e venho trabalhando, né, deixando essa parte um pouquinho mais clarinha. E essa parte aqui também, é a parte que eu quero mais escura. Eu quero que essas pétalas que estão abaixo, elas sejam uma tonalidade mais forte que as de cima. Então, eu vou aumentar essa sombra usando um pouco de púrpura. Eu coloco púrpura e venho puxando. Olha, eu aumentei a sombra, aumentei o tom. Vocês podem ver que o púrpura, ele casa muito bem com o rosa chá e com o amarelo pele. Olha a tonalidade, ficou bem delicada e aprofundou a sombra, deu mais vida, né? Uma cor mais escura. Então, olha, só umas puxadas, né? Só pra ser uma tonalidade um pouco mais. Essas pétalas de baixo seriam um pouquinho mais escura que as de cima. Trabalho essa tinta, que eu vou colocar um pouquinho mais. Cuidado com as tintas mais escuras, tem que colocar um pouquinho. Se você vê que precisa mais, você coloca um pouquinho mais. Melhor colocar de pouco em pouco do que você colocar muito e não conseguir tirar. Então, agora eu já posso vir fazer os cortes com o branco nessas pétalas que estão abaixo. Então, tinta para o lado de cima, nessa parte aqui eu venho colocando, ó, colocando e dando uma leve puxadinha, ó. Não muito para não manchar. Essa outra pétala aqui da mesma forma, ó, eu vou colocando a tinta branca, vou dar uma leve puxadinha. Eu não posso ir com esse branco até o fundo da rosa, porque daí não teria lógica nós escurecer para depois nós clarear. Então, esse branco é só na pontinha, eu coloco e dou umas puxadas. Essa parte aqui também, olha, eu coloco e... Eu coloco a tinta, ó, eu coloco e puxo. Só com a tinta que sobrou do pincel, eu venho puxando para o centro, né, para o miolo da rosa. Essas partes ficam muito delicadinhas se você deixa um pouquinho a tinta mais grossa de branco nessas bordinhas, olha, ela fica um trabalhar muito bonito, um trabalhado muito bonito. Nessa folha aqui nós podemos fazer esse tipo de corte, ó, eu dou uma
puxadinha e paro e puxo de novo. Olha, eu fiz mais uma pétala. Essa está por baixo, essa está por cima. Aqui desse lado da mesma forma, eu dou uma puxadinha, ó, mais outra pétala. Assim nós vamos fazendo os cortes da pétala, os cortes da rosa. Agora vamos estar pintando essa parte que a gente sempre deixa por último. Preencho com a base amarelo pele, com um pouquinho de rosa. E vou fazendo esse movimento. Esse movimento que vai e que vem. Preencher toda essa parte. Eu posso vir para cá, porque depois eu vou estar trabalhando essa aqui que está por cima de todas as outras. Eu vou fazer o centro aqui da rosa, ó. Então, eu coloco o branco e venho, dou um corte, dou uma apertadinha, dou outra apertadinha, dou outra apertadinha, dou um corte, ó. Então, essa parte aqui já está feita, mas é bem simples, ó. Dá uma cortadinha, dá uma apertada, dá uma apertada, uma apertada e dá outra cortadinha. Trabalha um pouco aqui. Se quiser puxar um pouquinho pra cá, pode. Mas não muito, né? Com a mesma tinta branca eu venho e faço esse corte e subo pra cima. Eu pego um pouco do púrpura e escureço um pouco aqui, que aqui eu quero fazer os cortes que estão nesse copo da rosa. Então, eu escureço um pouco aqui, porque aqui eu quero fazer um corte. E nessa parte de cá também eu coloco um pouco de tinta para escurecer, porque eu quero fazer cortes. Esse corte é bem simples, ó, tinta para o lado de cima, do outro lado não tem tinta, a tinta eu coloco agora para o lado de baixo, eu faço isso, ó. Eu coloco a tinta e dou uma paradinha, outra paradinha e puxo para cima. Então, a parte de cima ela fica retinha e a parte de baixo ela fica cortada. Então, essa parte de baixo aqui, deixa eu fazer de novo. Essa parte de baixo aqui, ela é mais escura, ó. Ela tem sombra, está por baixo, ó. E a parte de cima, ela é mais clarinha, a qual eu fiz o corte. Vou refazer aqui de novo, ó. Nessa parte da mesma maneira, ó, eu coloco, dou uma... E essa parte de cima, essa parte de cima, ela é reta. Quero dar mais um corte nessa pétala que ela está inteira aqui. Então, como que eu vou dar mais um corte nessa pétala? Eu pego a tinta, né, no pincel, eu venho com a tinta para o lado de baixo e eu venho fazendo a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu dou uma cortada e entro. Ó, eu fiz mais uma pétala. Essa está por baixo e essa está por cima. Nessa forma aqui também, ó, fiz mais uma aqui. Aqui também eu vou fazer mais uma pétala, aqui mais uma. Com o pincel bem fininho, um pouquinho de sépia, eu venho aqui no miolinho fazendo essas batidinhas com sépia, né? É só colocar tinta, ó, e fazer essa batidinha e subir um pouquinho, ó.